Jesus. Ouviram quando Jesus disse para os seus discípulos que, para que se cumprisse as promessas do Antigo Testamento, o Cristo haveria de ser entregue nas mãos dos homens, que ele padeceria, seria crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles ouviram isso da parte de Jesus, da boca de Jesus. Mas o que nós temos aqui, no terceiro dia, no caminho de Emaús, esses dois homens, esses dois discípulos de Jesus, totalmente arrasados, desanimados, desesperançosos, frustrados, sem esperança alguma, lamentando-se um com o outro, porque toda a sua esperança havia ficado em Jerusalém, na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Havia ficado em Jerusalém toda a sua esperança. E eles continuavam caminhando e lamentando um com o outro, quando de repente Jesus aparece do lado deles. E a Bíblia diz que eles não o reconheceram, porque os seus olhos estavam como se fechados. Não reconheceram, porque quem estava ali do lado deles não era mais o Cristo da cruz, e sim o Cristo ressuscitado e glorificado. Aleluia. Não reconheceram, porque os seus olhos, a sua visão estava limitada apenas ao que os seus olhos viram. E tudo que os seus olhos viram de Jesus tinha sido até a cruz. Tinha sido somente ali até a cruz. Esses discípulos viram tantas coisas de Jesus, mas tem uma coisa que os seus olhos não viram. E sabe, irmãos, o que eles não viram? Eles não viram Jesus ressuscitar. Os seus olhos não viram Jesus ressuscitar. Ninguém viu Jesus ressuscitar. E ali está o Cristo ressuscitado, andando do lado deles. Eles até ouviram falar que umas mulheres foram no dia seguinte ao sepulcro de Jesus. Eles ouviram, porque está escrito aqui na palavra de Deus, que as mulheres foram lá e não encontraram o corpo de Jesus. O anjo apareceu a elas e disse que Jesus vivia, que Jesus havia ressuscitado. Mas ele ouviu falar, eles não viram. Eles não foram lá e viram Jesus. Eles não viram Jesus ressuscitado. E, irmãos, eu quero dizer nesta noite que muitas das vezes acontece na nossa vida quando nós estamos diante de um problema, diante de uma situação, a nossa visão ela fica limitada e a gente só consegue enxergar às vezes o problema e Jesus está dizendo assim, olha, eu estou aí do teu lado, estou contigo, eu estou do teu lado, ei, eu estou aí, mas a gente só tem olhos para o problema, a gente só consegue enxergar o problema porque a nossa visão ela fica limitada. Eu gostaria, irmãos, de contar agora, diante dessa palavra, um testemunho do que aconteceu com meu filho mais velho, Pedro Henrique, que alguns anos atrás, faz mais ou menos 7 anos, o Pedro, ele teve um problema no joelho, ele começou a sentir uma dor no joelho, ele tinha 14 anos de idade, e ele começou a reclamar de dor no joelho, uma dor no joelho, e eu não dei muita importância. Eu pensava que estava na fase de crescimento, que era dor de crescimento, na verdade, eu pensei que fosse isso. Mas a dor continuou, ele começou a reclamar mais, e aí um dia ele falou para o pai dele, pai, meu joelho está doendo. Aí o pai dele viu, olhou, botou a mão no joelho dele e viu que tinha algo diferente. Aí eu olhei, né, eu falei assim, não, isso realmente está acontecendo alguma coisa estranha. Aí rapidamente marquei o médico, levei o Pedro no ortopedista, mas fui confiante que não ia ser nada, né? Porque Pedro Henrique caía tanto, às vezes se machucava tanto, e confiante que não ia ser nada. E quando o médico, eu expliquei a situação dele, que estava acontecendo, que ele estava sentindo dor, o médico pediu um raio-x, e quando o médico viu o raio-x, ele disse assim para mim, mãe, o seu filho tem cistos no joelho. Eu olhei assim para o médico e falei assim, cisto? Ele seu filho tem cisto no joelho. E vou lhe dizer uma coisa, corre logo atrás antes que o seu filho fique sem andar. Irmãos, quando o médico falou isso para mim, eu fiquei sem chão. Eu que não esperava aquele diagnóstico, não esperava
não esperava aquilo. E eu fiquei assim totalmente sem chão. Mas mesmo sem chão, eu virei para aquele médico e disse assim: não, doutor, isso não vai acontecer, porque eu sigo a um Deus que é grande e poderoso, e Ele não vai deixar isso acontecer. Eu virei, irmão, e falei assim, mesmo me sentindo arrasada, né? Ali naquele momento que eu não esperava aquele diagnóstico. E ele falou assim: olha, você procura um hospital para que o seu filho faça tratamento. E eu saí dali, e o Pedro querendo chorar, eu virei para o Pedro e falei assim: filho, não chora, porque em nome de Jesus vai dar tudo certo. Mesmo, irmão, não sei, mas ali, mal sabia eu que eu já estava profetizando a providência de Deus naquele momento. E aí eu saí dali arrasada, me sentindo assim, meus discípulos, né? Aqueles 2 discípulos. E aí eu cheguei em casa, falei para o meu esposo, e ele falou, e eu falei assim: e agora, o que nós vamos fazer? Saí sem direção, sem rumo, não tinha plano de saúde. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? E aí, quando você está diante de uma situação dessa, você vai orar, você não tem paz, você só vê o problema, você só enxerga o problema. Jesus está ali caminhando do teu lado, mas você só consegue enxergar o problema. E eu fiquei pensando, eu falei assim: meu Deus, e Pedro reclamando de dor. E aí eu falei assim, um dia aí, na mesma semana, eu falei para o meu marido, eu falei: vamos levar ele numa emergência de um hospital desse que tem ortopedia, né? E para ver se o médico encaminha ele para um ambulatório para ele poder fazer o tratamento. E assim eu fui. Eu falei: vamos para o hospital do Andaraí. A gente saiu, pegamos o Pedro, descemos para ir no hospital do Andaraí. Quando chega na metade do caminho, descendo alto, eu me lembrei, Deus, né? Foi Deus que me fez lembrar que a irmã Raquel tinha falado comigo que um dia a Débora tinha passado mal e ela tinha levado a Débora no Miguel Couto. E que a Débora tinha sido muito bem atendida. Eu me lembrei disso na hora. Aí eu falei assim para o meu esposo, eu falei: não vamos comigo para o Andaraí, vamos comigo ao Couto. Aí demos a volta, voltamos e fomos para o Miguel Couto. Chegando lá no Miguel Couto, na emergência, o médico disse, a médica atendeu ele, pediu um raio-x. Irmãos, na hora que eu volto para mostrar o raio-x, cadê a médica? A médica não estava mais lá. Eu falei: meu Deus, e agora? Quem estava lá para atender? Um monte de residente, quase uns 5 residentes, médico estagiário, né? Que estava lá para atender, né? Aí eu levei o raio-x, mostrei para eles lá e eles olharam, viram. Aí devia ter mais ou menos uns 5 residentes. Aí um deles virou para mim e falou assim: cisto no joelho? Nunca vi isso. Aí eu olhei assim para ele e falei: meu Deus, se ele que está estudando medicina nunca viu, imagina eu. Aí ele virou e falou assim mesmo. Falou: cisto no joelho? Nunca vi isso, nunca vi cisto no joelho, mas falou com uma arrogância. E aí eu falei: ai meu Deus, Jesus tem misericórdia. Aí ele pegou e falou assim: mãe, isso aqui não é nada, vai embora para casa, que não é nada, não vai ser nada. Ah, irmão, naquele momento, Deus me impulsionou ali, que eu tenho certeza absoluta que foi Deus, que depois que eu fui entender que foi Deus que fez isso, eu levantei e falei assim: olha aqui. Eu falei assim mesmo, porque ele ficou olhando para minha cara, eu falei assim: olha só, eu falei assim: olha só. Antes de eu vir aqui, eu levei meu filho no médico particular, o médico ortopedista, o doutor Fernando, fez um raio-x e diagnosticou que meu filho tem cisto sim no joelho. Aí ele olhou assim para mim, aí Deus vai e usa um outro residente. O residente falou assim: mãe, você está com um raio-x aí que o primeiro médico pediu? Eu falei: sim, graças a Deus, irmãos, eu tinha levado o raio-x. Aí ele falou: sim, eu falei: eu estou com o raio-x aqui. Ele: então dá para me dar uma olhada. Olhou o raio-x, viu que realmente tinha alguma coisa diferente. Aí falou assim: vamos então pedir outro raio-x. Você vai lá, volta lá e faz o raio-x dos 2 joelhos. Aí voltei lá com o Pedro, fez o raio-x dos 2 joelhos, voltei para eles de novo. Eles olharam, colocaram o Pedro Henrique na maca, sentou, botou a mão no joelho dele. Viu que realmente o joelho dele estava diferente, o joelho do Pedro ficava quente, você botava a mão, pegava fogo, e eles olhavam de cá, olhavam de lá, e falou assim: estranho isso, né? Não sei o que, estranho. Aí esse que pediu o raio-x virou para mim e falou assim: mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou levar o caso do seu filho para o nosso professor.
a senhora deixa o seu contato, que nós entraremos em contato com a senhora. Aí, eu falei, ah, meu Deus, Jesus, não vou ligar. Já murmurando, eu falei, não vou ligar. Aí eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Eu falei, sair de lá, eu queria sair com um resultado de alguma coisa, alguma providência, algo, né? E não saí. Fui para casa, isso era uma sexta-feira. Fui para casa e falei assim, eu não vou ligar nada, final de semana não vou nem lembrar, vou esquecer. Aí eu querendo já dar meu jeitinho, de deixar Deus trabalhar e agir. Aí falei pro meu esposo, falei, segunda-feira você volta lá com ele no Miguel Couto e vai ser outra equipe, vai ser outro médico e para a situação para o médico para ver se ele encaminha ele para o ambulatório de ortopedia. Assim meu esposo fez, levou o Pedro na segunda-feira, o médico foi e viu lá, pediu mais outro raio-x e encaminhou o Pedro para o ambulatório. Aí meu esposo chega com esse encaminhamento para o ambulatório. Aí eu fiquei já assim mais aliviada, né? Porque era o que eu queria. Porque eu estava tão angustiada. Quando você está com uma ameaça, diante de uma ameaça dessa, um garoto com 14 anos correndo risco de ficar sem andar, como o médico falou, eu fiquei desesperada nisso. Eu sei que a gente mesmo, a palavra de Deus dizendo, olha, no mundo tereis aflições, e nós sabemos e conhecemos que está escrito nessa palavra, quando nós estamos diante de um problema assim, nós trememos. Nós ficamos desesperados, sim, a nossa carne treme, a gente é falho e a gente mesmo sabendo que o nosso Deus está ali e Ele pode solucionar todas as coisas, mas nós trememos sim na nossa base. E aí eu falei assim, fiquei já um pouco mais consolada porque ele tinha conseguido, mas foi na segunda-feira, quando foi na terça-feira, meu telefone só que Deus já estava preparando o melhor para o meu filho, o maior, graças a Deus. E aí o meu telefone tocou, era do Hospital Miguel Couto e era o residente. E ele falou assim, mãe, é a mãe do Pedro Henrique? Eu falei sim. Ele falou, aqui é do Miguel Couto, eu sou residente. Eu estou com um papel aqui que nós estamos encaminhando o seu filho para o Hospital de Traumatologia do Indo. Irmãos, quando eu escutei isso, eu falei assim, Jesus, o Senhor é bom demais. Eu falei assim, glória a Deus. Irmãos, o Hospital do Indo é o melhor da América Latina, referência em traumatologia, é o melhor da América Latina. E alguns anos atrás ele foi considerado um dos melhores do mundo. Então Deus estava preparando tudo. E aí ele falou assim, o residente falou assim, você pode vir aqui hoje ainda até 5 horas pegar esse papel? Eu falei assim, posso agora. Aí falei com meu esposo foi lá, pegou o papel e na sexta-feira era um dia que estava marcado para ir lá no Indo, levamos o Pedro fez, abriu o prontuário, o hospital maravilhoso, Pedro Henrique foi atendido, muito bem atendido, aí depois fez o tratamento, né, das infiltrações durante 4 anos, depois não deu resultado, ele fez 2 cirurgias, fez a primeira cirurgia em 2018, depois fez outra no ano seguinte. A cirurgia dele foi feita pelo melhor ortopedista do Indo, que era o diretor-geral. E aí, irmãos, quando tudo isso aconteceu, que eu vi, que os meus olhos viram tudo isso acontecer, foi que eu percebi, eu vi que Deus foi como Deus tivesse, os meus olhos se abriram e eu pude ver o agir de Deus. Desde o momento em que eu saí da minha casa, que eu estava descendo no alto da Boa Vista, que eu me lembrei que a irmã Raquel tinha me falado com o Miguel Couto, ali já era Deus agindo para mim com o Miguel Couto. No momento em que meu filho voltou, que a médica não estava, ali já era Deus, porque usou o residente para preparar o melhor hospital, o melhor médico que operou meu filho. E ele está até hoje fazendo o tratamento, ainda de 6 em 6 meses. Ele vai lá, faz o tratamento ainda no joelho dele, faz o raio-x para ver como é que está o joelho. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, meu Deus, eu não conseguia ver no momento de aflição, eu não conseguia enxergar o trabalhar de Deus. Eu não conseguia ver a mão do Senhor, eu ia orar, às vezes eu não tinha paz, eu não conseguia orar direito, porque eu só pensava, só tinha olhos para o problema.
E muitas das vezes é assim que nós agimos. A gente, em vez de olhar para quem pode e buscar quem pode resolver o nosso problema, a gente deixa de lado e a gente olha só para o problema. E é assim que acontece muitas das vezes na nossa vida. Mas voltando, irmãos, para a palavra de Deus, e aí Jesus está caminhando com os discípulos e de repente eles chegam lá em Emaús. E quando chega lá em Emaús, a palavra de Deus diz que Jesus faz como se fosse seguir caminho. E aí eu fiquei pensando, por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez como se fosse seguir direto? Por que ele fez isso? E aí ele fez isso, eu fiquei pensando, né? Por quê? Fiquei fazendo essa pergunta, por quê? Jesus fez isso porque ele precisava, ele esperava uma atitude daqueles dois. Ele esperava uma atitude deles. Jesus estava esperando ser convidado para entrar dentro da sua casa. Jesus queria que eles tivessem uma experiência agora com Cristo ressuscitado. Porque, irmãos, aqueles homens, a frustração na vida deles foi tão grande que era para eles terem ficado em Jerusalém, junto com os outros discípulos. Mas eles foram embora, porque eles acharam que a história de Jesus tinha terminado, tudo que eles viram de Jesus tinha terminado na cruz, tinha ficado na cruz. Porque aqueles homens só tinham a promessa da vinda do Messias. E o Messias veio e morreu. E para eles, quando eles viram Jesus ali naquela cruz, para eles tinha acabado. Porém, eles não compreendiam o verdadeiro propósito da vida de Jesus a esse mundo. Mas eles só foram compreender depois. E aí eles estão dentro da casa, eles convidam Jesus a entrar. Jesus entra. Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus conhecia o coração deles e queria proporcionar essa experiência com eles. E Jesus entra dentro da casa deles. E no momento da intimidade, da ceia, ali, no partir do pão, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos, aleluia. E eles reconheceram Jesus pelo partir do pão. Louvado seja o nome do Senhor. E alegria, a Bíblia diz que a alegria no coração daqueles homens foi imensa, foi grande, foi muito grande, porque eles viram o seu Senhor, eles viram o Mestre. E aí, logo depois, Jesus foi embora, Jesus desapareceu, diz a Bíblia. E aí eu fiquei pensando, por que os olhos dos discípulos não abriram no caminho? Por que não abriram durante quando eles estavam conversando com Jesus no caminho? Porque não era para ser no caminho, era para ser dentro. Não era para ser fora, era para ser dentro. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus estava esperando uma atitude dele de convidá-los para entrar na sua casa. Uma vez eu preguei aqui sobre até o tema da festa, que vai ser que estou à porta e bato. Jesus espera que nós, como é que se fala? A atitude nossa de abrir o nosso coração para que Jesus entre. E foi grande o milagre que aconteceu ali na vida daqueles discípulos. E eles voltaram correndo, a Bíblia diz que eles voltaram correndo para Jerusalém. Voltaram correndo para Jerusalém para anunciar o que havia acontecido com eles. Lá em Jerusalém também, quando eles estavam lá, junto com os outros discípulos, Jesus também aparece. Jesus não apareceu do lado de fora, Jesus apareceu do lado de dentro, na comunhão, no momento em que eles estavam reunidos. Jesus aparece para eles ali. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus deixou em sua palavra que ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias, que estou convosco todos os dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, somos nós que nos afastamos do Senhor. Ele está aqui do nosso lado. Somos nós que limitamos a presença dEle. Somos nós que nos afastamos dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em Jeremias 3:23 também diz: clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Irmãos, há muitas coisas que nós não sabemos da parte de Deus, mas Ele quer nos revelar, Ele quer nos mostrar coisas firmes, coisas concretas, coisas verdadeiras que o Senhor quer nos mostrar. Mas depende de nós, de cada um de nós, clamarmos
clamarmos a presença dele, porque ele quer se revelar aqui dentro do teu, ele quer se revelar no seu lar, na sua casa, no seu momento de intimidade, quando você já dobra o seu joelho, o Senhor quer se revelar para ti. As palavras que o pastor Antônio Carlos falou no domingo aqui na ceia, é de Deus, pastor Antônio Carlos, é de Deus, para que nós venhamos aqui se consagrar antes da ceia, no domingo. Eu fiquei pensando, diante dessa palavra, fiquei pensando nas palavras que o pastor Antônio Carlos falou, e é de Deus. Precisamos estar reunidos, junto em comunhão, como aqueles discípulos estavam, quando Jesus se revelou para eles. Mas muitas das vezes, irmãos, o que acontece é que limitamos a presença do Espírito Santo. Nós nos comportamos muitas das vezes igual Tomé. Como Tomé, que queria ver, né? Ele não se contentou só em ouvir falar os discípulos dizer que Jesus ressuscitou e Jesus tinha aparecido para eles. Tomé queria ver, queria botar a mão na ferida, na mão de Jesus. Tomé queria ver. E aí eu fiquei diante do meu testemunho, diante do que aconteceu com meu filho. Eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, como somos muitas das vezes pai, né? Precisamos ver para crer. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia! Aleluia! Creram no Cristo, Filho de Deus. E sabe quem são esses aventurados? Bem-aventurados somos nós. Nós somos esses bem-aventurados que nós não vimos, mas nós cremos que Ele veio, que Ele morreu, foi crucificado, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está conosco todos os dias. E Ele um dia, a sua promessa, assim como se cumpriu a promessa do Messias para aquele povo de Israel, assim também cumprirá a promessa da sua volta, da sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos, irmãos, enxergar Jesus. Nós possamos olhar, ver Jesus quando estivermos diante de um problema, mesmo que não esteja nada acontecendo, mas que nós possamos enxergar a presença do Senhor e saber que Ele é fiel para nos ajudar. E eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra que Deus nos traz, que nós temos que, não podemos pensar que a gente vai fazer da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus. A gente tem que confiar, ter fé, né? Eu vou deixar um versículo aqui, Salmos 111, versículo 10, capítulo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja e agradecido o nome do Senhor. A palavra que foi trazida aqui, que é para a gente temos que estar até na fé, não pensar no que nós pensamos de querer, né? Às vezes a gente fica ansioso com os nossos sonhos, nossos querer, mas a gente deixa na mão de Deus, e Deus faz perfeito. A gente que não entende, às vezes fica querendo apressar, né? Mas a obra de Deus é isso aí. Os dois que estavam caminhando, falando de Jesus, não sabendo esse que era Jesus que estava com eles, é a maravilha. Então eles já estavam adiantando, clamando que morreu aquele que eles confiavam, mas ele estava ali do lado deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim que nós temos que estar, irmão, ter fé e buscar a Deus em primeiro lugar. E sempre está buscando, entre jejum e oração, que nem foi falado aqui, a irmã Maria Deus falando do pastor, pedindo, que o dia da ceia é um dia especial, um dia, né, que nós estamos celebrando ali o corpo de Cristo. Então não é um dia, é todo o primeiro domingo do mês. A gente não precisa ser só todo domingo do mês, né? Mas sempre, mas naquele dia é importante sempre estar de joelho dobrado, agradecendo
está a consagração. Louvado e agradecido em nome do Senhor Jesus. Vou passar a oportunidade para o irmão Júnior aqui. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? O irmão Joel está aprovado? Vamos dizer amém? Glória a Deus, né, irmão? Eu imagino que é bem complicado. A gente está começando, dirigir o culto, né, irmão Joel? Mas ele prontamente aceitou o desafio. E é assim mesmo. E a palavra da irmã Marileusa também é uma bênção para os nossos corações. Porque, irmãos, quantas vezes a gente vai para Emaús, irmão? O caminho é para Jerusalém, mas a gente vai para Emaús. A gente caminha para o lado oposto. Eu tenho um colega que é de uma igreja que eu não quero falar o nome. Ele falou, lá a gente faz a caminhada de Emaús. Caminhada de Emaús? É, a caminhada de Emaús. Aí a gente vai para o retiro lá e fica lá. Não sei se o irmão conhece esse termo. Falei, irmão, Emaús é terra de fujão, é terra de medroso. Os discípulos que estavam indo para Emaús estavam decepcionados, frustrados. Lá é terra de frustração. Sabe por quê que é? Porque quando eles chegaram lá e lembraram que aquele homem que estava no caminho com eles era Jesus, eles voltaram para onde? Jerusalém. Não quero saber de Emaús não, irmão. Eu vou para Jerusalém. Aleluia. E a nossa caminhada espiritual é para Canaã celeste. Aleluia. Não deixe os embaraços dessa vida. A irmã Marileusa, às vezes a gente quer se sentir no controle. Não é verdade? A gente quer se sentir no controle. Tem hora que Deus tira a gente do controle e fala assim, meu filho, me segue. Aleluia. Porque está tudo resolvido, irmão. A gente precisa entender. Para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus tudo é presente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que tudo vai dar certo se nós confiarmos nele. Essa palavra tem concordância com o que a irmã Adriana veio aqui também falou, né? Louvado seja Deus. Às vezes a gente esquece que Jesus está no barco. Às vezes a gente não reconhece a presença de Jesus. Aleluia. Mas o seu falar é doce. O seu falar é suave. Aleluia. Aleluia. Aí de repente aqueles discípulos começam então a entender quem era Jesus. Meu irmão, vem aqui na frente, você que está precisando de oração. Nós vamos orar por você. Você que está enfermo. Você que precisa de portas abertas. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu tenho certeza que Deus vai atender a tua necessidade nesta noite. Às vezes a tua esperança foi embora, irmão.